Nós vamos ler Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. A palavra do Senhor diz assim: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Senhor, nos abençoa através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações nesta manhã, que o Senhor nos edifique, meu Pai, para que nós possamos cumprir a missão que o Senhor confiou à Tua igreja. Louvado e bendito seja o Teu nome para todo sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Irmãos, esta é a quinta e última mensagem desta série que nós estamos fazendo sobre a missão da igreja. As outras mensagens estão no nosso canal do YouTube e você pode ir lá depois assisti-las novamente. Hoje vamos falar sobre sermos sal e luz no mundo. Queridos, Jesus, para falar sobre a influência da igreja, ele usou dois símbolos muito importantes e muito conhecidos na época e até os dias de hoje, para ilustrar como os cristãos podem influenciar a sociedade. O primeiro elemento que ele usou foi o quê? O sal. E o segundo elemento foi o quê? A luz. Então, Jesus já estava mostrando que a missão da igreja, ela pode ser representada dessas duas formas: salgar e iluminar. Vamos falar primeiro do sal. O sal, basicamente, hoje em dia, talvez até um pouco menos, mas naquela época, o sal ele tinha dois usos muito importantes, que era de dar gosto e conservar. O sal tinha uma importância muito grande. Durante muitos anos, o sal foi usado até como moeda, para você entender a importância deste alimento, desta substância. Hoje em dia o sal é até um pouco menosprezado, Você vai no mercado, o quilo de sal não é nem uma coisa tão cara, Mas o sal já teve uma importância vital. Então vamos começar falando sobre o primeiro uso do sal, que é o de dar gosto. Você já comeu comida sem sal? Sim ou não? É maravilhoso, né, irmãos? É a melhor comida que a gente já comeu na vida. Olha, a comida mais gostosa que existe é a comida de hospital. Não é verdade? Comida sem sal fica sem sal, né? Fica sem graça. Ninguém gosta de comer comida sem sal, Apesar que lá em casa a gente come comida com pouco sal, mas sempre tem uma pitadinha, Até nos alimentos que você parece que não precisa de sal, às vezes você tem que colocar sal, Você lembra de algum alimento assim que você acha que não vai levar sal, mas que tem?
Lembra de algum aí? Bolo leva sal? Não leva uma pitadinha de sal? Você vai fazer um molho, não leva um pouquinho de sal? Então tem coisas que a gente que não cozinha, que é o meu caso, se você, pastor, o senhor cozinha, eu fervo uma água que é uma maravilha. Eu sei ferver água. Mas aquelas coisas que você acha assim, você olha e fala, não é possível que isso aqui leve sal. O sal está lá porque o sal ele vai dar um gostinho. Para você entender a dimensão do uso do sal, durante toda a Idade Média na Europa, as pessoas fabricavam o seu próprio alimento. Hoje em dia, as pessoas, principalmente depois da pandemia, estão muito acostumadas a comer na rua, a pedir comida, pelos aplicativos de entrega. Mas durante muito tempo não tinha essa possibilidade. Então você tinha que produzir e preparar a maior parte do seu alimento. E era necessário viajar até os mercados que ficavam distantes para comprar, sabe o quê? Sal. O sal era considerado um ingrediente absolutamente essencial. Não havia a possibilidade de você entrar numa casa naquela época e não achar o quê? Podia faltar um monte de coisa, mas o sal, ele era algo que era encontrado em todas e foi por isso que Jesus usou este elemento como a primeira ilustração. O sal, ele dava gosto. Então, Cristo usou este exemplo para dizer que a vida cristã, ela dá gosto na vida daqueles que não conhecem a Cristo Jesus. Cristo, ele dá gosto à vida do cristão, e assim ele está dizendo para os seus discípulos que a partir daquele momento, todo discípulo tinha que fazer a mesma coisa pela vida dos outros. Então, resumindo o que nós falamos até agora, como era a sua vida antes de Cristo? Era uma vida com sal ou sem sal? Talvez, se você puxar bem pela memória, quando penso na minha vida antes de conhecer a Cristo, eu me lembro de tantas lutas, tantas dificuldades, eu me lembro de tantos problemas, eu me lembro de tantas angústias. E aí eu me lembro do momento em que Cristo entrou na minha vida, entrou na história da minha vida, e a partir daquele dia, a minha vida passou a ter um gosto diferente. Não sei se aconteceu isso com você, aconteceu? Sim ou não? Então, a nossa vida antes de Cristo pode ser considerada como uma comida sem sal, e a nossa vida depois de Cristo pode ser considerada como uma comida com sal. Então, Cristo veio e colocou o que na nossa vida? Sal. Ele deu gosto. E o que ele espera que a igreja faça? A missão da igreja é ir até outras pessoas e fazer o quê? Colocar o quê? Sal. Colocar tempero. Dar gosto na vida das pessoas. Aí você vai perguntar assim, mas pastor, cadê o sal? Cadê o sal? É porque aqui a gente não tem nenhum espelho, né? Mas se tivéssemos espelho, eu diria para você, olha aqui o sal, e mostraria o espelho para você. Quem é o sal? É você. É você quem vai levar a presença de Cristo que habita em você e vai salgar outras vidas. Posso ouvir um amém? É através da sua vida que pessoas vão perceber o que é uma vida com sal. Porque as pessoas têm que olhar para nós, meus irmãos, e quando enxergarem em nós a presença de Deus, elas têm que dizer, eu também preciso de Cristo. Posso ouvir um amém? Então, se Cristo salgou, se Cristo tocou em vidas, se Cristo deu sentido à vida de muitas pessoas, o que Ele espera que a sua igreja faça? Que a sua igreja também faça isso com todas as pessoas que ela encontrar em seu caminho. Então a primeira função do sal é dar gosto. O que eu tenho que fazer? Quando eu encontrar uma pessoa que não tem Jesus na sua vida,
eu tenho que fazer o que com ela? Salgar. Eu tenho que dar gosto. Eu tenho que mostrar para ela que existe uma outra vida que pode ser vivida e que é muito melhor do que a vida sem Cristo. Posso ouvir um amém? A segunda função para o qual o sal era utilizado naquela época era para conservar, né? A gente hoje não se dá conta do que é a geladeira em nossa casa, não é verdade? A geladeira já faz parte da nossa rotina, já faz parte do nosso cotidiano, e a gente só sente falta dela quando ela queima, não é verdade? Quando queima, é um Deus nos acuda. Minha geladeira queimou. Vai estragar tudo que eu comprei, não é verdade? Mas enquanto ela está funcionando, você ignora ela. Você vai colocando as coisas lá e vai deixando. Mas houve uma época em que não havia geladeira. Você sabia disso? Houve uma época que as pessoas precisavam conservar os alimentos de uma outra forma. E o que é que era usado para conservar os alimentos? O sal. Quando os peixes eram transportados no lombo de burros, né, de Cafarnaum a Jerusalém, uma estrada, um trajeto de aproximadamente 160 quilômetros, você acha que um peixe ia durar 160 quilômetros nas costas de um burro? Sim ou não? Então, para esse trajeto acontecer, para que o peixe fosse transportado, ele tinha que ser o quê? Salgado. Ele tinha que ser conservado. Assim, Cristo também usa o sal com esta mesma imagem. Primeira função do cristão é dar sabor à vida de outras pessoas. A segunda missão do cristão é conservar os valores cristãos, é conservar a palavra de Deus viva na mente e no coração das pessoas. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a igreja é o último bastião da verdade neste mundo. O mundo não fala mais em valores como a igreja fala nos dias de hoje. E nós temos que entender que nós somos o sal que vai conservar pessoas vivas, íntegras e fiéis na presença do nosso Deus. Posso ouvir um amém? Então veja, Jesus não usou essas imagens ao acaso. Jesus não usou esses exemplos de qualquer maneira. Ele tinha um objetivo. Ele estava dizendo aos seus discípulos: vocês precisam ser assim. Vocês precisam dar sabor à vida das pessoas. E vocês precisam conservar vivo no coração das pessoas as palavras que eu tenho dito a vocês. Então veja que a igreja tem uma missão importante. É de não somente levar a palavra, mas de conservar esta palavra viva no coração das pessoas. Você pode dizer amém? Por que você acha que nós nos reunimos semana após semana para manter viva a palavra de Deus em nossos corações? Agora, Jesus também usou uma segunda figura, um outro elemento. Primeiro ele usou o sal, que era usado para dar gosto e para conservar. Mas também Jesus usou a luz. E é interessante como Jesus, ele sabia usar as palavras. Coloque na tela, por favor, João capítulo 8, versículo 12. O que está escrito em João? No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. De novo Jesus lhes falou dizendo que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da... Então, quando Jesus estava falando com seus discípulos, ele disse o que para eles? Eu sou a luz do mundo. Mas chegou um momento em que Jesus falou isso aqui. Vamos voltar a Mateus capítulo 5, versículo 14. Vocês são a luz do mundo. Percebe o que está acontecendo aqui? Jesus disse o que em João 8,12?
Eu sou a luz do mundo. Mas agora em Mateus 5,14 ele diz o quê? Vocês são a luz do mundo. Então, assim como a lua reflete a luz do sol no lado mais escuro da terra, a igreja deve refletir a luz de Jesus neste mundo. Então veja, meus irmãos, que pelo fato de Jesus ser a luz do mundo, a igreja precisa refletir esta luz. Nós não fomos chamados para ficarmos escondidos. Nós não fomos chamados para ficarmos camuflados. Nós não fomos chamados a não ser para pregar e iluminar neste mundo. A missão da igreja passa pelo propósito de levar luz em meio às trevas, de levar luz às pessoas que estão no meio das trevas, que estão carentes dessa iluminação por Cristo Jesus. Quantas pessoas, meus irmãos, estão vivendo enganadas por Satanás? Quantas pessoas estão vivendo nas trevas? Quantas pessoas estão vivendo sem iluminação? Quantas pessoas estão perdidas, errantes neste mundo, não sabendo para onde ir, vivendo uma angústia a cada dia, vivendo uma tribulação a cada dia? Quantas pessoas estão vivendo debaixo da influência do inimigo das nossas almas e não conseguem escapar desta influência, não conseguirão, escapar desta influência até que sejam iluminadas pela luz de Cristo Jesus. E a pergunta é: como elas serão iluminadas pela luz de Cristo? Através de quem? De nós. Então, Jesus fala no versículo 13 que nós somos o sal da terra. E como sal nós temos que dar gosto e temos que conservar. Depois, no versículo 14, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Ele tinha dito que ele é a luz do mundo, mas agora ele está outorgando a nós esta missão. Ele é a luz do mundo, mas nós, como luz do mundo, nós refletimos a luz de Cristo Jesus que brilha sobre as nossas vidas. No versículo 15, ele fala sobre lamparina. E é interessante, meus irmãos, que na época de Jesus não se usavam velas. Essas lamparinas, elas eram feitas de barro e elas cabiam na palma da mão de uma pessoa. Elas eram alimentadas com pavio e com óleo. E essas lamparinas, elas eram acesas de noite e colocadas nas casas para iluminar todo o ambiente. Obviamente as casas elas eram menores, né? A maioria das casas eram feitas de apenas um cômodo. Mas quando essa lamparina ela era acesa, ela era colocada num lugar mais alto e ela iluminava todo o ambiente. Então veja que Jesus aqui está construindo um raciocínio. Ele fala que nós somos o sal da terra. Ele fala que nós somos a luz do mundo. Ele fala que nós somos as lamparinas que foram acesas, não para serem escondidas, mas elas foram acesas para serem colocadas em um lugar para iluminar. Agora, o mais interessante é a lamparina, ela era alimentada pelo quê? Eu falei aqui, pelo óleo. E óleo na palavra de Deus representa a presença de quem? Do Espírito Santo. Então, para que as nossas lamparinas estejam acesas, nós precisamos estar cheios do quê? Do Espírito Santo. Então veja que a missão da igreja, ela não tem muito a ver com a gente mesmo. Jesus não chamou a igreja para ganhar a si mesma. E infelizmente, meus irmãos, ao longo dos últimos anos, a igreja parou um pouco de se preocupar com as pessoas que estão do lado de fora e passou a se preocupar mais com quem?
com quem está do lado de dentro. E é claro, eu não vou aqui menosprezar as nossas lutas, as nossas dificuldades. Se eu perguntar aqui, quem precisa de oração, a maioria das pessoas vai levantar a sua mão, eu creio, porque todos nós enfrentamos as nossas lutas diárias. Mas a missão da igreja não tem muito a ver com a gente, a missão da igreja tem a ver com quem? Com os perdidos. A missão da igreja tem a ver com a nossa disposição de sairmos da nossa zona de conforto e irmos cumprir o nosso propósito, que é o quê? Salgar e iluminar, dar gosto e iluminar, sendo acesos pelo óleo do Espírito, que nós possamos levar essa luz a tantas pessoas quanto nós vamos conseguir alcançar. Mas para isso, nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. A igreja não existe para si mesma, a igreja existe para a glória de Deus e para alcançar as ovelhas perdidas. Se nós não tivéssemos esta missão, a igreja seria como um clube, como uma agremiação, como um lugar de encontros sociais, e esta não é a missão da igreja. A missão da igreja é amar aqueles que ainda não conhecem a Jesus e amá-los ao ponto de ir até onde eles estão, de sair do nosso lugar e irmos lá levar o sal, levar a luz, levar a lâmpada que nós somos, porque nós somos como lâmpadas que foram acesas, como lamparinas que receberam óleo para iluminar aqueles que estão nas trevas. Você pode dar glória a Deus? Agora, quando nós formos acesos para iluminarmos, quando nós recebemos o óleo do Espírito para iluminar aqueles que ainda estão em trevas, as nossas obras, elas vão aparecer. Versículo 16. Jesus conclui, depois de falar que nós somos o sal da terra, depois de falar que nós somos a luz do mundo, depois de falar que nós somos lamparinas que foram acesas com óleo para iluminar todo o ambiente, Jesus agora vai falar, concluindo, que quando a nossa luz brilhar diante dos outros, as pessoas vão ver o que de nós? As nossas obras. E eu quero dizer para você, meus irmãos, quando nós nos dispusermos a ir até os perdidos e levar a palavra de Cristo Jesus, que tipo de obras nós temos que apresentar? Está escrito aqui no texto. Qual tipo de obras que nós temos que apresentar? Boas obras. Veja o que Jesus está dizendo. Assim, brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam o quê? As boas obras que vocês fazem. Não é as que farão, mas é as boas obras que vocês... Então, como nós vamos salgar? Como nós vamos iluminar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mostrando para elas o quê? As nossas boas obras. E o que são boas obras? Trazer cobertor para a campanha do agasalho? Trazer leite para o abrigo? Dar esmola aos necessitados? Será que essas são as boas obras que Deus espera de nós? Porque essas boas obras que se nós dissermos que essas são as boas obras às quais Jesus estava se referindo, tem muita gente que não é crente e também faz essas coisas. Também tem campanha do cobertor nos meses de frio para as pessoas que vivem nas ruas, também levam mantimentos para os abrigos infantis, também dão dinheiro para os necessitados. Será que é dessas boas obras que Jesus estava falando?
Ou será que Jesus estava se referindo a uma mudança que acontece nas nossas vidas no dia em que a gente conhece a Jesus e se entrega a Ele, e se rende a Ele, e Ele se torna o Senhor e Salvador das nossas vidas? Porque a partir do momento em que a gente tem um encontro com Jesus, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, amém? As nossas obras, que antes eram o resultado do nosso egoísmo, da nossa incredulidade, da nossa avareza, que era o resultado do pecado que governava a nossa vida, as nossas obras agora, elas são governadas pela presença de Deus em nós. Você pode dizer amém? E aí, o Senhor, Ele está dizendo para nós que para nós salgarmos, para nós iluminarmos, para nós sermos essas lamparinas acesas, nós vamos precisar apresentar boas obras, para que quando as pessoas que não conhecem a Deus olharem para nós, elas vão fazer o quê? Está escrito no texto. Quando as pessoas que não conhecem a Jesus olharem para nós e verem em nós as boas obras, elas vão fazer o quê? Elas vão glorificar quem? O Pai que está nos céus. A questão é: o que são essas boas obras? Eu anotei aqui algumas coisas pelas quais a igreja pode ser conhecida. Eu anotei aqui algumas coisas pelas quais nós podemos nos esforçar e nos esmerar para que a gente possa apresentar boas obras para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus. A primeira delas, orar regularmente por essas pessoas. A primeira pergunta que eu quero fazer a você nessa manhã: você tem orado por pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Você tem investido tempo no seu momento de oração para dizer: Senhor, eu quero clamar pela vida dessa pessoa, ela ainda não te conhece, meu Pai, ela está caminhando para o inferno, ela está a passos largos de uma vida eterna longe da Tua presença, e eu quero, Senhor, ser um instrumento nas Tuas mãos. Me usa, Pai, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade de chegar até essa pessoa. Coloca as palavras nos meus lábios. Me ajuda a ser um instrumento usado por Ti para que esta pessoa te encontre. Você tem feito essa oração? Esta é uma maneira que as boas obras podem frutificar em nós. Segundo, ouça com atenção e sem julgamento. Você tem ouvido essas pessoas? Você tem dado atenção às pessoas que ainda não conhecem a Jesus? Porque sabe o que as pessoas que não conhecem a Jesus pensam dos cristãos? A gente já esteve do outro lado, lembra disso? Sim ou não? E sabe o que eles pensam de nós? Que nós somos um povo orgulhoso, que nós somos um povo metido a besta, que a gente é um povo snob, que a gente é o dono da verdade. Já ouviu isso em algum lugar? Mas sabe por quê que eles pensam isso de nós? Porque quando eles vêm falar com a gente, como é que a gente trata eles? A gente normalmente não dá nenhuma atenção e emite um monte de julgamento. Meus irmãos, Cristo, quando esteve na casa de Zaqueu, a Bíblia não diz sobre o que eles conversaram, mas a Bíblia diz que depois daquela conversa, Zaqueu se converteu. Você acha que Jesus julgou Zaqueu ou não? Sim ou não? É óbvio que não. Tanto é que Jesus olhou para Zaqueu e disse: olha, eu quero ir na tua casa.
Então, meus irmãos, se nós queremos que as pessoas olhem para nós e vejam boas obras, nós vamos precisar, ao estarmos com essas pessoas, nós vamos precisar ouvir mais e julgar menos. Ah, pastor, mas a Bíblia diz que eu não devo andar em julgo desigual. É claro que não deve. Eu não estou dizendo para você andar com essas pessoas e fazer o que elas fazem. Eu estou dizendo para você, quando estiver com elas, ouvi-las e não julgá-las. É bem diferente. Você não precisa praticar as mesmas coisas, mas se você quer alcançá-las para Cristo Jesus, você vai precisar ouvir mais e julgar menos, né? Porque senão, o que vai acontecer? E é uma coisa que também muito é falado a respeito de nós. A pessoa se converteu, ela sumiu, se afastou de todo mundo. Ah, pastor, porque agora eu não quero me misturar com essa gente, não. Só que esta gente, essas pessoas que a gente não quer muitas vezes se misturar, Jesus Cristo morreu na cruz por elas também. Amém? Então, eu não estou dizendo que você vai praticar as mesmas coisas que essas pessoas praticam, mas nós precisamos aprender a ouvir mais e a julgar menos. Porque se nós pudermos ajudar essas pessoas de alguma forma, nós temos que estar perto delas. Como é que você vai ajudar uma pessoa de longe? Jesus, para alcançar Zaqueu, ele foi aonde? Ele tratou de Zaqueu no meio da rua? Ele falou com Zaqueu no meio da rua? Sim ou não? Ele tratou com Zaqueu aonde? Lá na casa de Zaqueu. E foi por isso que ele foi criticado. Este homem, ele come com pecadores? Então, a primeira coisa, orar regularmente por essas pessoas. Segunda coisa, ouvir com atenção e sem julgamento. Ouvir mais e julgar menos. Terceiro, esteja presente na vida delas. Se você quer alcançar alguém para Jesus, você precisa estar disponível. Quando a pessoa precisar de você, você tem que ser a primeira pessoa a chegar. Quando a pessoa estiver enfrentando uma dificuldade, você tem que ser a primeira mão que vai ser estendida para ela. Quando a pessoa estiver passando por uma luta, você tem que dizer: olha, eu estou aqui para ajudar naquilo que você precisar. Para cumprirmos a nossa missão, meus irmãos, quando nós formos iluminar, as pessoas precisam olhar para nós, segundo o texto que está até projetado aqui. As pessoas precisam olhar para nós e ver o quê? As boas obras. Então, primeiro, orar regularmente por essas pessoas. Segundo, ouvir com atenção e sem julgamento. Terceiro, estar presente na vida delas. Quarto, ser coerente com a sua fé. Eu não posso dizer uma coisa e fazer outra. Infelizmente, eu conheço muita gente que diz que é cristão, mas quando chega na hora de viver o cristianismo, não vive. São pessoas que querem viver na igreja, mas querem agir com os jeitinhos do mundo. Aí, meus irmãos, nós temos que ter uma posição. O apóstolo Paulo, aonde quer que ele estava à procura daqueles que não conheciam a Jesus. Ele chegou a escrever que ele se fez de forte para alcançar o forte, e ele se fez de fraco para alcançar o fraco. Mas ele tinha coerência na sua fé, ele mantinha a sua posição. Se ele dizia algo, ele cumpriu o que ele falava. E o povo de Deus tem que ser coerente. O povo de Deus não pode falar uma coisa e fazer outra. Por exemplo, você convida uma pessoa para ir à igreja, e a pessoa fala para você: olha, eu não tenho condições. Aí você diz o que para ela? Não, eu te pego lá. Que horas você vai estar pronta? Ah, o culto é 6 horas.
Quando for 5 horas, 5h30 eu estou pronto. Eu falei, então tá bom, 5h30 eu passo na sua casa e pego você. E aí a pessoa está lá esperando, dá 5h30, dá 5h35, dá 5h40, dá 5h50, dá 6 horas e você não aparece. E aí quando a pessoa liga para você, você fala, já estou na igreja, esqueci. Ou, eu esqueci que eu tinha um compromisso na igreja, e eu tive que chegar mais cedo, mas faz o seguinte, pega um Uber aí e vem. Meus irmãos, nós temos que ser coerentes com a nossa fé. Se eu disse que vou fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Eu não posso combinar uma coisa e fazer outra. Ou eu não posso dizer que algo é errado para alguém e daqui a pouco ser pego fazendo aquilo que eu disse que era errado. Então veja, meus irmãos, se a nossa missão é alcançar os perdidos, se a nossa missão é salgar e brilhar, essas boas obras, elas são importantes. Orar regularmente por essas pessoas, ouvir com atenção sem julgamento, estar presente na vida delas, ser coerente com a nossa fé. Quinto, precisamos compartilhar a palavra com sensibilidade. Você precisa estar sensível ao que a pessoa está passando. Pastor, mas o que salva é a verdade do Evangelho. Sim, eu concordo com você. O que salva a pessoa é a verdade do Evangelho, sim ou não? Mas Jesus, ele tinha sensibilidade para falar com as pessoas. Você não vai ver, pelo menos eu não me recordo, em nenhum lugar dos Evangelhos, Jesus dizendo para alguém, se você não crê em mim, você vai para o inferno. As únicas pessoas que ouviram uma palavra mais dura de Jesus foram os fariseus. E esses sim ouviram Jesus falando para eles, raça de víboras, quem foi que fez vocês acreditarem que vocês vão escapar da condenação eterna? Essas pessoas escutaram, mas os perdidos, as pessoas que precisavam ouvir o Evangelho, Jesus pregava as verdades do céu, mas com a sensibilidade pertinente. E nós precisamos entender, meus irmãos, que nós precisamos estar sensíveis ao que está acontecendo na vida da pessoa. Quantas vezes eu me lembro de Jó. Jó estava enfrentando o pior momento da sua vida. Ele tinha filhos, ele tinha bens, ele tinha uma vida estável e confortável, e de repente começaram a chegar as notícias, teu gado morreu, tua plantação foi perdida, e os teus filhos estavam reunidos numa casa, e a casa desabou, e morreram todos, e notícia após notícia, Jó foi recebendo aquelas informações e foi, obviamente, ficando preocupado com tudo aquilo, sem entender o que estava acontecendo, porque nós somos apresentados no início do livro a conversa entre Deus e Satanás, mas Jó sabia daquilo? Não. Então, a vida dele que estava tranquila, de repente virou de ponta cabeça, e aí chega a sua esposa e fala assim, olha, amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó diz, não, eu não posso amaldiçoar esse Deus. E de repente, quem é que chega para falar com ele? Os seus amigos. E ele deve ter pensado, caramba, os meus amigos vieram me ver, glória a Deus. Glória a Deus. E os amigos chegam naquela situação, aquele homem enfermo. A Bíblia diz que ele tinha feridas na pele, que ele coçava com o quê? Com cacos de telha. E quando os amigos chegam para falar com ele, sabe qual é a primeira palavra que os amigos dizem para ele? Jó, nós viemos aqui te ver, o que você fez de errado? A primeira palavra que os amigos disseram para ele foi, qual foi o pecado que você fez para passar por tudo isso? Aí você fala, pastor, mas que absurdo, esses amigos fizeram com Jó. E quantas vezes nós não somos esses amigos na vida de alguém?
Queremos levar a palavra, queremos falar de Deus, mas chegamos até as pessoas sem nenhuma sensibilidade. Nós precisamos, irmãos, estar sensíveis ao que a pessoa está passando. Nós precisamos entender o momento, entender o contexto, saber que o Evangelho também é acolhimento. Jesus, primeiro ele acolhia, depois ele falava das verdades do reino dos céus. Então, nós precisamos aprender também a compartilhar a palavra com sensibilidade. Sexta, ame sem exigir retorno. E nos dias atuais, isso está cada vez mais escasso. As pessoas hoje te cobram por qualquer pequeno favor que te façam, não é verdade? Mas o verdadeiro amor, a verdadeira compaixão, é aquela que não exige nada em troca. É aquela que você estende a mão sem esperar que a pessoa lhe retribua. Eu lembro que uma vez eu fui abençoado por um homem de Deus, num momento difícil que eu estava passando, e ele me abençoou naquele momento, financeiramente falando. E eu disse para ele: eu espero um dia poder lhe retribuir o que você está fazendo por mim hoje. Ele olhou para mim e disse assim: André, não é assim que funciona no reino de Deus. Hoje eu estou te ajudando, porque um dia alguém me ajudou. E você nunca vai conseguir me retribuir, porque agora vai chegar a sua vez de abençoar alguém. E é assim que Deus faz no seu reino. E aquele dia eu aprendi esta lição. Eu nunca poderia retribuí-lo, mas eu posso manter esta compaixão em andamento. Amém? Talvez você tenha sido ajudado por alguém algum dia, e talvez você diga assim: poxa, eu nunca consegui retribuir a ajuda daquela pessoa, mas você vai poder contribuir ajudando a próxima que chegar diante de você. E assim a gente vai amando sem exigir nada em troca, porque quem faz com os olhos do reino, quem faz com a visão do reino, não espera nada em troca. Quando a gente abençoa alguém, a gente espera que essa pessoa se levante e então esteja pronta para abençoar o próximo. Posso ouvir um amém? Então veja quantas boas obras nós podemos apresentar: orar por pessoas, ouvir com atenção e sem julgamento. Estou recapitulando: estando presente na vida das pessoas, ser coerente com a sua fé, compartilhar a palavra com sensibilidade, amar sem exigir retorno. Eu tenho mais duas coisas que eu anotei aqui. Sétima, celebre pequenas vitórias espirituais. A gente às vezes está tão focado em grandes vitórias que a gente esquece de celebrar as pequenas vitórias. Pastor, o que são pequenas vitórias espirituais? O início do agir de Deus. Às vezes a gente está orando a esposa está orando pelo marido, ou o marido está orando pela esposa, e a gente quer logo a conversão, porque esse é o objetivo final, não é verdade? Mas a gente às vezes esquece de celebrar as pequenas mudanças que já estão acontecendo, mesmo antes da conversão. De repente o seu marido ainda não se converteu, mas ele chegou um dia em casa e falou assim: esposa, olha, sentindo um negócio aqui dentro de mim, a partir de hoje eu vou diminuir um pouco a bebida. Isto é ou não é uma pequena vitória? Mas a gente não celebra. Ou sua esposa que fumava, ela chega para você e diz assim: olha, senti um negócio aqui, vou parar de fumar, você me ajuda? Isto é ou não é uma pequena vitória? Ela ainda não se converteu, ainda não entregou a sua vida a Jesus, mas a pequena nuvem já está começando a se mostrar. Você pode dar glória a Deus? Então nós precisamos celebrar o agir de Deus, seja grande ou seja pequeno, porque Deus tem um processo em cada coisa que Ele faz.
Uns se convertem instantaneamente, em outros o processo é mais demorado. Mas Deus sempre faz o que é melhor. Então nós precisamos celebrar pequenas vitórias espirituais. Seu filho, que estava longe dos caminhos do Senhor, um dia ele chegou para você e falou assim: me leva para o culto. Isso é uma pequena vitória. Levo com a maior alegria no meu coração. Nós precisamos, meus irmãos, aprender a celebrar as pequenas coisas, que muitas vezes passam despercebido. No mundo como nós estamos vivendo hoje, onde os jovens estão se perdendo, eu olho para os meus filhos e os vejo na igreja servindo ao Senhor, meu coração se enche de alegria. Mas isso foi um processo. A gente vem celebrando desde o nascimento deles as pequenas vitórias, agradecendo a Deus por cada fase da vida deles. E muitas vezes a gente esquece. Por quê? Porque a gente só está de olho no resultado final. Só que o resultado final, ele é o final de um processo, ele é o final de uma jornada, e às vezes a gente esquece de celebrar as etapas do processo. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Oitavo e último: seja um reflexo da graça de Deus, que você possa ser como um espelho. O que o espelho faz? Ele reflete. Ele reflete o quê? A imagem que ali for projetada. Então, se você quiser ser um reflexo da graça de Deus, o que é que tem que ser projetado na sua vida? A graça de Deus. Então, todos os dias, as pessoas, quando olharem para nós, elas precisam ver a imagem de um Deus gracioso, a imagem de um Deus que se importa, a imagem de um Deus que se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Então veja, meus irmãos, para que a igreja possa cumprir a sua missão, nós vamos ter que, e agora eu quero recapitular usando o texto que nós lemos. Pode colocar no versículo 13, por favor. Nós temos que ser sal da terra. Versículo 14, nós temos que ser a luz do mundo. Versículo 15, nós temos que ser lamparinas que são colocadas não debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, que ilumina bem todos os que estão na casa, todos. E versículo 16, as boas obras que nós temos, as boas obras que nós vivemos, precisam ser vistas. Meus irmãos, se nós conseguirmos isso, pessoas vão ser alcançadas. Quando você chegar para alguém e falar assim: olha, eu quero fazer um convite a você. Qual convite? Eu quero te levar para conhecer uma pessoa muito especial que eu encontrei na minha vida. Quem? Eu quero te levar para conhecer Jesus Cristo. Por que você quer me levar para conhecer Jesus? Porque Ele mudou a minha vida. Eu sou uma pessoa antes dele e eu sou outra pessoa depois dele. A minha vida, a minha família, a minha casa, quem eu sou, o que eu faço, tudo mudou depois que eu conheci essa pessoa. E aí você vai começar a falar do seu testemunho, você vai começar a falar daquilo que Deus tem feito na sua vida. Você vai começar a compartilhar as bênçãos que Deus tem derramado sobre você. Ah, pastor, mas Deus não tem me abençoado. Impossível. É impossível que Deus não esteja te abençoando, amém, irmãos? É claro que às vezes as lutas ofuscam um pouco as bênçãos de Deus, mas todos os dias nós somos abençoados, amém? Todos os dias. E aí você vai começar a compartilhar as bênçãos de Deus, e a pessoa vai perguntar: mas onde eu encontro esse Jesus? Eu quero te levar lá. Eu quero te mostrar esse lugar. Vem comigo.
Mas as pessoas só virão se elas olharem para você e verem o quê? Quando elas olharem para você, elas vão precisar ver o que em você? Boas obras. Orar regularmente por essas pessoas, ouvir com atenção e sem julgamento, estar presente na vida delas, ser coerente em sua fé, compartilhar a palavra com sensibilidade, amar sem exigir retorno, celebrar pequenas vitórias espirituais e ser um reflexo da graça de Deus. Posso ouvir um amém? Eu quero concluir deixando uma pergunta para você. Eu gostaria que você levasse essa pergunta para casa. E eu gostaria que ao longo dessa semana você pensasse sobre isso. A pergunta é: de que maneira a minha vida tem sido um testemunho de amor para os que ainda não conhecem a Cristo? Eu vou repetir. De que maneira a minha vida tem sido um testemunho de amor para os que ainda não conhecem a Cristo? A resposta a essa pergunta vai ser o início, vai ser o começo de um novo momento na sua vida. Um momento onde você vai parar de pensar somente em você e você vai começar a olhar para os perdidos, para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Jesus, e vai começar a compartilhar com elas o seu testemunho de vida. Posso ouvir um amém? Isso é importante, irmãos, porque Jesus, contando uma história, uma parábola, ele disse que certo dia um homem encontrou um campo, e neste campo havia uma pérola de raro valor. E Jesus disse que aquele homem saiu e vendeu tudo que ele tinha. Para quê? Ele encontrou um campo, e naquele campo ele encontrou uma pérola de grande valor. E ele volta, ele vende todos os seus bens para fazer o quê? Para comprar aquele campo. Mas era o campo que ele queria? Ele queria o quê? A pérola de grande valor. E assim, nós temos que fazer da mesma forma. Nós temos que estar dispostos a abrir mão de tudo pela a joia mais preciosa que nós poderemos encontrar nessa vida. E sabe quem é a joia mais preciosa que nós podemos encontrar nessa vida? Chama-se Jesus Cristo. Ele é a joia mais preciosa. Nada neste mundo terá um valor maior do que a presença dele na sua vida. Posso ouvir um amém? Vamos ficar de pé. Pedir aos jovens para me ajudar aqui. Vamos encerrar com louvor. Recebi um novo coração do Pai. Eu quero dizer para você, enquanto eles estão se preparando, que a missão da igreja não é responsabilidade de uma pessoa só. Ela é uma responsabilidade que ela é compartilhada por cada um de nós. Nós fomos chamados para levar o evangelho aos perdidos. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus disse: eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Jesus deu essa ordem porque ele tem autoridade. E com autoridade nós podemos ir e pregar o evangelho. Posso ouvir um amém? E com a autoridade de Cristo nós podemos falar desse amor para as pessoas que ainda não o conhecem. Ah, você vai dizer: mas pastor, quem sou eu para fazer isso? Você, eu, nós não somos nada, mas nós não vamos na força do nosso braço, nós não vamos na autoridade do nosso nome, nós vamos na autoridade daquele que nos enviou. Posso ouvir um amém? É na autoridade daquele que nos enviou, é nessa autoridade
Glória a Deus. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e te abençoo, meu irmão, porque a nossa comunhão é preciosa. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão precioso para mim. Somos corpo. Somos corpo e bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso, o grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão precioso és para mim, eu preciso de ti, irmão precioso és para mim, aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Pai querido, que esta unidade, Senhor, que esta unidade seja o pontapé inicial, Pai, que venha marcar uma nova era nessa igreja, que venha marcar um novo momento nessa igreja, meu Pai, onde nós vamos levar a Tua palavra àqueles que ainda não Te conhecem, onde nós vamos levar, Senhor, a mensagem do Evangelho para todos aqueles que ainda precisam Te conhecer, ó Pai. Toca corações nesta manhã, desperta corações nesta manhã para a urgência, para a importância, para a relevância, Senhor, desta mensagem, ó Pai. Desperta-nos, Senhor, neste dia, para cumprirmos esse chamado, meu Pai, para sermos sal, para sermos luz, para sermos como esta lamparina acesa que vai iluminar a todos na casa, para que as pessoas possam olhar para nós e verem em nós as boas obras, e ao verem as boas obras, possam Te glorificar, meu Pai. Senhor Jesus, eu Te agradeço, Pai, pois o Senhor tem nos chamado a um novo tempo. O Senhor tem nos chamado a um novo momento, ó Pai. E que os nossos corações sejam despertados nessa manhã, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor diga amém. Antes de encerrar o culto, eu quero chamar os diáconos aqui à frente.
Nós vamos estar ao final deste culto com óleo, orando pelos enfermos, ungindo como a palavra do Senhor nos ensina, pois nós cremos na oração da fé, amém, irmãos? Se você estiver enfermo, quando terminarmos o culto, você vai poder vir aqui à frente e receber a oração, a unção com óleo, e nós cremos que o milagre vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Quero lembrar que a cantina está funcionando, o bazar está funcionando, e logo mais estaremos de volta e com festa na terra e nos céus. Cremos nisso, pois o Senhor tem nos falado através da sua palavra que quando um pecador se arrepende, a festa é nos céus. Pai, leva-nos agora, Senhor, de volta aos nossos lares, em paz e segurança. Nos dá uma tarde abençoada na tua presença, e que logo mais, Senhor, que todos os candidatos ao batismo possam chegar, que o Senhor tire diante deles todo empecilho, todo impedimento, Senhor. Nós já intercedemos pela vida de cada um deles, ó Pai, que toda estratégia maligna caia por terra em nome de Jesus, que eles possam chegar bem, Senhor, e que possam passar pelo tanque, pelas águas batismais, e que sejam transformados em novas criaturas hoje, meu Pai, filhos que foram, Senhor, enxertados na figueira, na videira, meu Pai. Ó Senhor Jesus, abençoa-os, ó Pai, para que eles possam chegar em paz e segurança. Senhor, conduze-nos segundo a tua vontade, segundo o teu querer, e que nós possamos caminhar de fé em fé e de glória em glória, rumo ao alvo, ao prêmio da soberana vocação. Louvado e bendito seja o teu nome para todos sempre. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, Igreja do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus.